Olá, bom dia, graça e paz para você. Eu sou o Nilson, amigo de Jesus, e nós estamos aqui compartilhando com você nesses dias, né, as devocionais Passeio na Vinha do pastor Carlos Macorde. Eu estou aqui em São Paulo, capital, né, e é um prazer estar compartilhando com você e participando com você onde você se encontra, na sua cidade, onde você está. A devocional de hoje é dia 8 de julho, né, hoje, quarta-feira. A devocional é o Espírito Santo, tem por título o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Atos 1, 8. O Espírito Santo vem e faz verdade em nós tudo o que Jesus foi para nós e quer ser em nós. O amor perfeito e as intenções generosas do Pai foram feitas visíveis e acessíveis em Cristo Jesus, que habitou entre nós. Em Jesus, vimos a glória de Deus cheia de graça e verdade. Quem vê Jesus, vê porque o Espírito Santo o revela. Quem recebe Jesus, o recebe pela ação do Espírito Santo. Toda a experiência do discípulo com Jesus é obra do Espírito Santo. A experiência cristã tem seu início no Espírito. A experiência cristã continua, porque o Espírito está conosco continuamente para formar Cristo em nós. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. O Espírito Santo não foi enviado para aperfeiçoar o que Jesus foi ou para completar a nossa redenção. O Espírito Santo foi enviado para fazer real em cada discípulo o que Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus quer fazer em nós e através de nós. Em conhecer Jesus plenamente pelo Espírito, conhecemos o Pai e o Espírito plenamente. Quando o Espírito revela Jesus na vida de um discípulo, ele revela o Pai e a si mesmo também. Por isso, o Espírito Santo focará a nossa atenção somente em Jesus. Todo discípulo começa no Espírito. O desafio do discípulo é continuar no Espírito e andar no Espírito. O desafio é permanecer em Cristo pelo Espírito. Essa promessa preciosa que Jesus nos fez, né? Quando ele disse que ele não nos deixaria sós, né? Ele disse aos seus discípulos, né, e a todos nós. Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele disse: eu vou enviar o outro Consolador, né? E quando ele vier, ele vai estar com vocês. E é assim que o Espírito Santo, né, o outro Consolador, ele trata comigo e com você, né? Ele é aquele que nos leva a Jesus. Ele é aquele que nos ajuda a permanecer em Jesus, e é Ele que manifesta Jesus através de nós. Então, a pessoa do Espírito Santo, né, ele não veio para completar, né, como o pastor Carlos coloca aqui na devocional, ele não veio para completar a obra de Jesus, como se Jesus tivesse feito apenas uma parte da obra e o Espírito Santo tem que completar. Não, o Espírito Santo veio para revelar e fazer visível a nós aquilo que Jesus já fez. A obra de Jesus foi completa, mas para conseguirmos viver essa obra de Jesus, o Espírito Santo atua em nós, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos lembra, o Espírito Santo fala conosco, né? Lembrando que o Espírito Santo, você já ouviu muito, né, ao longo da sua caminhada cristã, mas muitas pessoas ainda comparam o Espírito Santo como se fosse uma energia. O Espírito Santo é como se fosse uma energia. Não, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, né, uma das pessoas da Trindade, de Deus, e esse Espírito Santo, então, ele fala, ele mostra uma vontade, ele nos fortalece, ele nos guia, né? Então o Espírito Santo como pessoa, ele sempre vai nos levar a Jesus, sempre vai nos apontar a obra de Jesus. Então, pensa nisso, não é? A presença do Espírito Santo, e valoriza o Espírito Santo. Eu me lembro que quando nós estudamos sobre a videira, né, sobre João 15,
né? E nas devocionais já estudamos isso no curso, né? A Vida que Satisfaz, o pastor Carlos Macorde, ele coloca muito bem alguns pontos ali, né? Jesus como a videira, o pai é o agricultor, nós somos os ramos, e ele coloca ali o Espírito Santo comparado à seiva, né? Aquela vida que foi da videira e passa pelo ramo, essa seiva que leva os nutrientes, que leva a vida, que leva tudo que o ramo precisa, essa seiva como a obra do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo ele faz parte de todo esse processo, não é? Então o Pai está trabalhando, Jesus continua trabalhando e o Espírito Santo também está trabalhando em nós, fazendo vivo tudo aquilo que Jesus fez por nós. Então, pensa nisso, né? Eu queria concluir, mas pensando em algo que eu aprendi também com o tempo, que eu achei muito interessante. Quando Jesus disse que ele ia enviar outro Consolador, Jesus não falou outro diferente, mas Jesus falou outro igual, não é? Imagina um exemplo vamos pegar um exemplo aqui, que você tem um carro, e o seu carro é da marca tal, da cor tal, né, do ano tal. E de repente, eu digo para você, olha, eu vou te enviar um outro carro. Eu posso te enviar um outro carro diferente, cor diferente, ano diferente, modelo diferente. Então é um outro carro. Ou eu posso te dizer, eu vou te enviar um outro carro, esse outro carro ser igualzinho àquele ali. Mesmo ano, mesma marca, mesma cor, tudo igual. Então o outro pode ser outro igual, ou o outro pode ser outro diferente. Quando Jesus falou que ele enviaria o outro Consolador, Jesus usou uma palavra lá no grego, né, que é uma palavra que significa outro igual, igualzinho. Então, o que o Espírito Santo faz em mim e em você é exatamente o que Jesus faz em mim e em você. O Espírito Santo, ele revela Jesus através de nós. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque como nós lemos nesta devocional, o Senhor disse que nos enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo ele nos daria poder para sermos testemunhas. Nós queremos sim, ó Deus, manifestar Jesus através de nós. E obrigado porque o teu Espírito Santo ele faz isso em nós. Ele nos capacita, ele nos dá vida, ele nos revela e revela através de nós Jesus Cristo. Obrigado porque o Espírito Santo em nós, ó Deus, é o precioso que o Senhor nos deu, o Espírito Santo em nós. Ó Deus, ele revela esse amor e esse cuidado do Senhor, porque o Senhor sabia que só por nós não conseguíamos viver a vida de Cristo, mas com a força e o poder do teu Espírito, nós conseguimos viver a vida de Cristo em nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarda essa palavra no coração. Amanhã nós continuamos, né, com o passeio na vinha e com certeza Deus vai falar muito ao nosso coração. E como sempre, aquele lembrete, né? Comenta, compartilha com alguém, né? Deus vai abençoar você e muitas outras pessoas. Amém? Até amanhã.